Quando a gente fala sobre espaço vetorial, a gente tem alguns tipos, algumas maneiras de fazer eles. Aqui, os espaços vetoriais euclidianos é o que geralmente estuda em geometria analítica, que ele mexe com a parte geométrica da coisa, né, para dar um pouco mais de visual para o que seria vetores. Aqui então a gente tem um vetor x no espaço vetorial euclidiano de coordenadas x1 e x2. Qualquer outro vetor que seja da mesma direção, sentido e tamanho, ele também vai ser o mesmo vetor, né? Eles vão ser o mesmo vetor. Quando a gente fala em vetor, principalmente no espaço euclidiano, a gente está falando de um conjunto de vetores. Um conjunto de setas, ou seja lá como que você queira nomear isso aqui. Seria um conjunto de objetos geométricos que possuem sentido, direção e módulo igual. É um conjunto que está no espaço distribuído, seja onde você queira colocar. Esses vetores geralmente eles são, de maneira geométrica, eles são representados dessa forma aqui. Quando a gente mexe com álgebra linear, ou dessa maneira aqui, quando a gente está na geometria analítica ainda, né? Com uma vírgula aqui. Ele pode ser colocado dessa maneira, mas a gente vai mexer aqui com os vetores dessa forma de álgebra linear para a gente representar os espaços vetoriais e os subespaços vetoriais. Nos livros, geralmente, quando eles vão representar isso, eles colocam dessa maneira aqui, mas diz que é uma matriz transposta. Uma matrizinha transposta para virar uma matriz coluna depois, tá? Então, colocando outra maneira aqui, né? Aqui é da geometria analítica, né? E esse daqui é esses daqui são da álgebra linear. Só maneira de representar a mesma coisa, né? Tá. Dado isso, a gente tem que esses vetores geralmente estão no espaço Rn. Estão no espaço Rn que vai de Rn também. Então esses vetores são representados como coordenadas x1, x2 até o xn, né? Porque é um espaço de n dimensões, então ele tem n coordenadas. Matriz n por 1. Ou também, né? Se quiser, você pode colocar x1, x2, xn. E fala que é transposta para cobrir menos linha. E para desencargo da consciência também existe o espaço vetorial, que é um espaço R, M por N, que vai para R A por B, né? Ele pode ter as transformações lineares, vamos dizer que é R por N. Que aí seria vetores com x11, x12 até o x um n, que seria x21, x22 até o x2n. Vou colocar aqui. Então aqui a gente tem um vetor m por n coordenadas. Então aqui a gente tem vários espaços vetoriais de várias dimensões, né? Várias dimensões de espaço. O que vai ser definido como espaço vetorial? Porque nem tudo pode ser dito como espaço vetorial. Então, os espaços vetoriais ele tem algumas regras, alguns axiomas que esse conjunto deve seguir, né? Nós diz que o V é o conjunto do espaço vetorial e que nesse conjunto V existem certas propriedades, certos axiomas que ele segue.
tem 8 axiomas para ser definido como espaço vetorial. E eles são que x e y tem que ser comutativo, essa soma tem que ser comutativo, desculpa, para x e y que pertence ao S, tá? A soma deve ser associativa, tá? Para qualquer x, y e z que pertence ao conjunto V. Existe um elemento neutro nele, em que x mais 0 é igual a x. Para qualquer x que pertence a V. Tá? O outro é que x que pertence a V implica que existe um elemento oposto x, tal que x mais o elemento oposto tem que ser 0. Para qualquer x que pertence... Aqui eu já tinha colocado, né? Tá. Para qualquer x que pertence a V, isso daqui implica que existe um elemento oposto, tal que a soma é 0, é nula. O produto escalar é distributivo. Então, para qualquer x e y que pertence a V e alfa que pertence aos reais. O outro é que a gente consegue também distribuir agora o vetor, né? Numa soma escalar. Então, beta que pertence aos reais. A outra propriedade é que esse produto escalar aqui é válido, ele é também associativo. E por último tem um elemento neutro da multiplicação. Então esse elemento neutro ele é válido para qualquer também x que pertence ao V, tá? Então, para ser um espaço vetorial, para V ser um conjunto de espaço vetorial, todas essas propriedades devem ser satisfeitas. Um exemplo de algo que não satisfaz, por exemplo, seja W um conjunto que é dado como A e 3, por exemplo, com A que pertence aos reais. Então há esse conjunto de vetores em que essa coordenada é fixa e o A varia. Então vamos começar por uma propriedade que eu sei que não vai ser satisfeita, então ele já não vai ser um espaço vetorial. Por exemplo, seja os vetores 3 e 3 e que pertence a W e o vetor 4 e 3 que pertence a W também. Se a gente tiver isso, uma das propriedades que devem ser aceitas, por exemplo, que eu esqueci de nomear para ser um espaço vetorial, tá? As propriedades mais importantes para ser espaço vetorial. Então, para ser definido como espaço vetorial, essas propriedades mais importantes devem ser aceitas. A soma de dois vetores desse espaço devem construir um vetor também desse espaço, e o produto escalar de um vetor por um outro número alfa deve também ser do espaço vetorial, do espaço V. Que essa propriedade, por exemplo, tem implícita aqui, né? X mais y tem que ser igual a y mais x. Bom, essas aqui são propriedades que devem ter, porque se não for, isso daqui já não é válido, né?
E também tem a propriedade de algum lugar. Bom, enfim, tem a propriedade que em algum lugar não é produto vetorial. Por exemplo, isso daqui, né? Se esse produto aqui, o alfa e o beta, vai dar um outro escalar, né? Se esse escalar vezes o x não for pertencente ao espaço, então isso aqui já não é válido. Então já não... já quebra um axioma, né? Do espaço vetorial. Certo? Dado isso, vamos ver se a soma, por exemplo, vai ser um espaço, vai ser pertencente a W. Então, 3 e 3 mais 4 e 3. Esse aqui vai ser igual a 7 e 6. 7 e 6 não pertence ao W, que a coordenada aqui já não é mais 3, né? Então já não pertence mais. Então o W já não é um espaço vetorial. Dado isso, o que seria um subespaço vetorial agora? O subespaço vetorial é basicamente, a gente tem aqui um espaço vetorial V, o subespaço é um conjunto de dentro do V. Seria o V subespaço de V. Então seria esse conjuntinho aqui, isolado. Claro, se V é um espaço vetorial, ele é válido para todos aqueles axiomas, então o subespaço também vai ser válido para todos aqueles axiomas, né? Porque está dentro do conjunto V, ele também deve obedecer os axiomas de V. Existem duas condições para que seja um subespaço e as mesmas condições para que seja um espaço vetorial. No caso, seriam essas duas condições, tá? Para ser um subespaço vetorial, deve satisfazer essas duas condições também. Então, para ser subespaço vetorial, deve satisfazer essas condições. Por que é interessante? Isso daqui pode ser usado para equações, para achar soluções de equações mais facilmente. Em cálculo diferencial, existem algumas equações, principalmente de segunda ordem, em que elas obedecem, elas são espaços vetoriais, aquelas equações. Então a gente consegue achar todas as soluções construindo as bases do espaço, né? Elas obedecem um espaço bidimensional. Então existem as bases desse espaço, que, por exemplo, na geometria analítica seria o Izinho aqui, né? E o J. Então todo vetor pode ser construído com base nesses dois. Então a gente consegue achar as bases canônicas daquela equação específica, daquela equação diferencial de segunda ordem específica. E a partir daquelas duas soluções, daquelas duas bases, a gente consegue achar todas as outras. Porque todas elas seriam também construções, né? Todos esses vetores V, X aqui pode ser gerado através desses daqui. Tá? Então isso aqui é uma utilidade interessante. E basicamente é isso. Uma coisa interessante que o livro fala aqui é que o zero e o V é subespaço de V. Então o próprio V é subespaço de V. Esses daqui são chamados de subespaço de V, tá? E os outros são chamados de... E os outros seriam chamados de proper subspace, que seria basicamente subespaços adequados, ou não sei se existe uma tradução boa para álgebra linear brasileira, né? Mas que tá. Tudo bem? Então tem essa coisa aqui. E eu acho que é basicamente isso por enquanto. Depois a gente consegue dar uma estudada maior nesses subespaços e espaços vetoriais.